o segundo livro dele, que ele estava acabando de falar e eu acabei cortando para perguntar para você, telespectador do canal Daniel Dias, como é a vertente de fazer um livro, né, uma parceria e tudo mais, que eu interrompi ele bruscamente justamente por isso, para explicar, né? Porque muitas vezes a pessoa precisa saber, né? A pessoa de repente se identificou com você, pô, eu também quero escrever um livro, mas como é que ele chegou nesse... Por isso eu interrompi ele. Agora, vamos chegar no segundo, que era onde ele ia começar a falar, tá certo? Ó, a vingança do Drácula. Vocês sabem, né, meus amigos? Drácula, ele sempre será vendável, né? É uma coisa que vai ter muita venda realmente. Não tem como você não vender quando tem esse nome. Porém, tem como não vender se realmente a pessoa não souber escrever, né? Porque aí começam as críticas. E aí o Davidson Abreu, ele já lançou esse livro já há quanto tempo, Davidson? Isso daí foi lançado na Bienal Internacional do Livro, em São Paulo, em 2016. 2016. E você estava me contando que é um sucesso esse livro aqui. Então, depois desse daí que eu fiz de forma independente, bom, quando eu terminei esse eu falei que eu nunca mais ia fazer isso na vida. Ah, é? Chegou a pensar isso? Porque esgota muito, nossa, é um trabalho de danar. Mas foi passando o tempo, eu falei, pô, vou tentar escrever uma ficção. Aí eu comecei, né, meio que por hobby, né, à noite e tal, e consegui. E eu cheguei, pô, vou buscar uma editora. É muito difícil, ainda mais depois passamos por sucessivas crises. Foi mais fácil o trabalho independente ou buscar a editora? Buscar editora é muito difícil. Foi muito mais hoje, difícil. E agora está mais. E agora está mais ainda. Mas você pode conseguir. Você pode conseguir. Certo. Porque a editora é um risco. É caro para a editora também. A editora tem que mandar para o país inteiro. E o brasileiro ele não lê tanto. Ele não tem tanto essa cultura da leitura. E você concorre, você pega um livro que às vezes é de um desconhecido ou pouco conhecido, mas ele está ali concorrendo com Stephen King. O preço é o mesmo. Está concorrendo com outros. Tá? Bom, mas eu consegui uma reunião na Madras, apresentei o meu projeto, eles leram, se interessaram e decidiram publicar e lançar na Bienal, e foi muito bem. Só que, para você entender, para você aprender, né? Aqui no Brasil, em cada lugar é de uma forma, mas não muda muito, né? Que às vezes a gente vê nos Estados Unidos o cara fica milionário com livro e tal. É um cara, tipo um Neymar, né? Um caso ou outro que vai acontecer. Vai ser o virado para a lua, né? Você vai ganhar, em geral, a média, o escritor, ele ganha 10% do valor de capa do livro. É 10%. Então, se um livro custa R$50, o escritor ganha R$5. E o livro ele vai vendendo no decorrer de anos. Tá, mas ele ganha, cada livro vendido ele vai ganhar R$5. R$5. Então, de cada 3 em 3 vezes, sei lá qual é o contrato com a editora, aí vai pingando. E você tem um controle de como está sendo vendido isso? Ou eles têm como eles maquiar essa venda? Como é que é então, esse negócio? Eu confio nas editoras que eu então trabalho. Você tem que confiar, você não tem um acesso, não tem como ter esse controle. Não tem. Bom, se tem, eu desconheço. Mas o mesmo acontecia com discos, depois CD, que hoje praticamente não tem mais discos e CDs, e outras tantas aí, dessas questões aí de direitos autorais. Mas eu não tenho nada do que reclamar da... Tá pingando. Bom, foi uma experiência interessante, né? Participar da Bienal, também muito cansativo. Imagino. E tudo mais, mas foi legal. Mas para um tempo atrás, há 20, 30 anos atrás, você imaginar que você estaria numa Bienal, né? Nem passou pela minha cabeça. É demais, não? E é muito difícil. Você conseguir uma editora é muito difícil aqui no Brasil. Estão passando por uma transição. Isso não é mais interessante para quem é desse meio. Algumas grandes livrarias começaram a falir, e isso daí ficou muito difícil para algumas editoras. Então, quando você vê o nome, você vê lá uma editora e o nome de alguém lá, olha, confia já 50%. Que o trabalho o cara é bom. chegar lá,
o cara chegar lá, a editora arriscar, lançar o cara, não foi fácil. Não foi fácil, porque é uma filtragem, né? A editora não vai colocar simplesmente ali no seu ela trabalho paga se ele muita filtrar. gente, ela paga um revisor de texto, ela paga uma diagramação, ela paga um artista para fazer a capa, ela vai pagar o transporte desses livros para as livrarias. Uhum. A livraria pode não aceitar porque o espaço é reduzido, né? Tá, você falou do combate tático, o que ele tinha. Agora vamos falar aqui um pouquinho do contexto desse livro para o telespectador ficar mais curioso, aguçado e querer lá, de repente, dar essa verificada mais de perto nesse livro, dar uma lida, né? Que vale a pena. Eu mesmo já acabei lendo algum trecho desse livro, mas fala você, para mim, basicamente, que conta aqui a vingança do Drácula. A minha pretensão aqui, como é um personagem conhecido, né? Místico, né? Drácula, acho que Drácula é o vilão mais adorado entre todos adorado os é verdade. Porque ele está em todas as mídias, né? Videogame, HQ, filme e tudo mais. E o original, o livro original do Bram Stoker, que é fenomenal, fica algumas pontas que tu pensa, pô, mas o que teria acontecido, né? Qual seria... o caminho dele foi interrompido. Para quem não leu o livro, mas quem assistiu aquele filme de Drácula de Bram Stoker, que é bem fiel, é o mais fiel que tem, você chega, pô, mas o que ele poderia ter acontecido? Então essa é uma pretensão, é uma pretensa continuação daquele ponto do final do romance, a continuação dali em diante, quais eram os objetivos dele, na Europa. Quem se lembra um pouquinho do filme, lembra que ele saiu de lá da Transilvânia e levou 50 caixões para a Inglaterra. Aí decorreu o que ele queria fazer com esses caixões, porque a Inglaterra estava na era vitoriana, estava se expandindo, né? A Revolução Industrial já na sua segunda, terceira fase. Então o objetivo dele já, nesse livro, já é um objetivo de conquista, de onde que ele vai retomar aquela grandiosidade que ele já teve há séculos atrás. Então foi esse daí que foi o enredo desse livro. Entendi. Você viu uma vertente ali, uma brecha no meio do que ficou ali, como seria, e aí você pegou aquela brecha e ampliou um contexto, né? Porque tem muita coisa num livro que você fica pensando, mas se fosse assim, pô, e se fosse assado? Aí você, então, esperto, você foi nessa vertente. Pô, eu vou pegar isso aqui e vou fazer o meu contexto, né? Mais ou menos isso. Isso, de lá para adiante, né? E resgatando o quê? Resgatando, porque tava o conceito do vampiro, lógico, mercado, consumo e tal, ele vai variando a cada tempo, né? Ele sai de lá do Nosferatu, aquele vampiro monstro, pro Drácula, um vampiro já nobre, mas assassino. Aí chega lá no Entrevista com o Vampiro, aqueles vampiros já mais sexy. Aí já chega com esses últimos já mais juvenil. Ou então nos anos 80, 90, mais adolescente, sangue para todo lado. Aí peguei e resgatei um pouco daquele vampiro ali mais clássico, com um objetivo, que anda pelas sombras, que é mais envolto à realidade do momento. E a graça aí desse livro é que ele junta personagens históricos, fatos históricos. Então ele vai caminhando aí por uns 10, 15 anos, por momentos históricos da Europa, os momentos políticos, e tem sempre o dedo dele ali fazendo algumas alterações. Bacana demais. Olha, só de ouvir ele falando, você já consegue viajar, né? A pessoa que se amarra em leitura, ou a pessoa que tem fica aguçado, né, com as histórias, ainda mais esse tipo de história, vale a pena você ler esse livro aqui, conferir esse livro, tá certo? Vou mostrar de novo aqui, olha. Muito bacana mesmo, tá bom? Vale a pena.